Bom dia, Kevin. É bom dia pra mim, né, meus amigos? Tô de pijama aqui. Você vê, o último vídeo foi de terno, né? Agora um de pijama, mas enfim. É o seguinte, pessoal. Hoje eu preciso gravar esse vídeo aqui. Eu recebi aí uma mensagem. Uma mensagem não, eu recebi uma informação. Uma pessoa, antes de eu falar da mensagem que eu recebi e o tema do vídeo, eu mudei o nome do canal. Como vocês viram aí agora, nosso canal se chama Dose Teológica, tá bom? Que é a proposta do canal aqui. Eu quis me desassociar de um canal aí que só fala de mentira, distorção e eu não quis deixar meu nome do canal associado com esse tipo de canal. Então, eu mudei aqui o nome do canal, cancelei lá, tinha quase 30 inscritos, agora a gente está começando do zero praticamente. Lá eu tinha quase 80 horas, era o início do projeto, agora começando do zero novamente, mas não tem problema, tá? Eu creio que dose teológica, que nós vamos tratar sobre tudo, mas sempre com uma perspectiva bíblica. Reflete mais a proposta aqui do canal. Outra coisa, meus amigos, o tema de hoje é meu tweet para Edson Nunes. E eu recebi uma informação, uma pessoa deu um print na minha mensagem e saiu compartilhando por aí. A minha mensagem, ela teve quase 800 visualizações. Coisa boa, hein? Para quem não tem quase nenhum inscrito e ali, 800, claro, né? Foi porque eu estava no canal do Edson Nunes. Então, muitas pessoas viram o meu texto, né? E aqui, depois, quase um mês depois, eu estou aqui falando sobre esse texto que eu escrevi. Por alguns motivos, e você vai entender daqui a pouco. Então, o Edson Nunes, ele escreveu assim, não conheço muito o Edson Nunes, não fico acompanhando esse cara, surgiu no meu Twitter, apareceu, eu não sei porquê, apareceu lá na mensagem. Eu acho que eu já segui ele no passado, acho que tava, mas nunca fui de ficar lendo, buscando as coisas dele. E surgiu essa mensagem dele lá no meu Twitter, falando assim: infelizmente, o comportamento mau e vil, vingativo até, de algumas instituições religiosas só reforça a necessidade do rompimento. Dói, mas facilita o processo. Bom, ele escreveu isso e eu fui embaixo e respondi ele. E eu disse assim: enquanto a restauração completa não for feita, onde quer que se tenha seres humanos, haverão tais comportamentos. O alívio para o justo é que há um Deus no céu, e dele é a vingança e o juízo. Amém. Que Adonai o abençoe sempre. Então, meus amigos, aqui nós vamos fazer um exercício de interpretação de português e também no contexto bíblico e espiritual. Tá bom? É extremamente importante a gente fazer isso porque assim como essa pessoa recebeu um print meu distorcendo o que eu falei, eu acho importante eu explicar esse texto, né? Porque no Twitter você não pode escrever muito, então você tem que falar algo em um curto espaço, né? Então, o que eu quis dizer aqui? E você vai entender. Primeira parte. Enquanto a restauração completa não for feita, aonde quer que se tenha seres humanos, haverão tais comportamentos. Amigos, eu não conheço lá o que o Edson Nunes passou, de quem que ele está falando, do que ele está se referindo, mas a verdade é uma verdade universal, que se aplica em qualquer contexto. Aonde você tem seres humanos, você tem injustiça, distorção e pecado. Porque os seres humanos são seres pecadores, assim a Bíblia afirma, e são seres falhos. Inclusive, os profetas são falhos. Tem gente que acredita que os profetas são infalíveis, inerrantes, não erra. Amigos, o único que é perfeito é Deus, tá bom? E tem um texto, inclusive, de Jó, que no livro de Jó que eu lembrei agora, que Deus diz, inclusive, que nem nos seus anjos tem um texto lá no livro de Jó que até naquilo que é mais puro no céu ele vê imperfeição. É um texto que eu acho interessante. Mas, amigo, só Deus é perfeito. Então, onde você tem ser humano, você é uma verdade universal. Ponto final. Não vou me alongar nisso aqui para o vídeo não ficar longo, que não é o objetivo de hoje. Aonde você tem ser humano, você pode ter isso. E eu nem estou entrando no mérito aqui do contexto dele. Eu estou compartilhando uma verdade universal.
Segunda coisa, o alívio para o justo é que há um Deus no céu e dele é a vingança e o juízo. Vamos entender aqui a questão do português e vamos entender no contexto bíblico. O alívio para o justo é que há um Deus no céu e dele é a vingança e o juízo. Me responda aí, pelo português que você está lendo. Eu estou dizendo que o Edson é justo? Diga aí, eu estou dizendo aí que o Edson é justo? Ou que é injusto? Eu estou afirmando alguma coisa sobre a vida dele? Nem conheço o cara, como é que eu vou fazer isso? Então, a primeira lição aqui, meus amigos, Deus não nos deu a obrigação ou a responsabilidade de sermos juízes das pessoas. Eu não estou aqui para dizer quem é justo e quem é ímpio. Eu não estou aqui para julgar se as pessoas serão salvas ou não. Esse não é o meu papel. Essa verdade do alívio para o justo, que há um Deus no céu e dele a vingança e o juízo, primeiro, pelo português, não estou dizendo que o Edson é justo, até mesmo porque é impossível para mim dizer isso, eu não tenho essa prerrogativa e nem o poder para fazer isso. Não sei se ele é justo, se ele é ímpio. A segunda coisa é que num contexto espiritual, aqui eu estou com a Bíblia aberta no livro de Jó, vou abrir aqui em Hebreus para ler uma coisa para você. No contexto espiritual, você sabe quando a gente vai ser decretado se é justo ou é ímpio? Se você acha que você acredita em Cristo e você já está salvo para sempre, eu até coloquei aqui um pedaço de um outro vídeo que eu tenho aqui no canal, que eu falo sobre esse assunto. Né? O título do vídeo é Quando os Nossos Pecados Serão Perdoados. E aqui o texto diz assim: quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, ele morrerá nela. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E aí, no 2 Pedro 2, versículo 22, diz assim: porque se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por elas vencidos, o último estado é para eles pior do que o primeiro. Então, meus amigos, não existe salvo para sempre. E o livro de Hebreus, eu vou ler aqui o versículo para vocês: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do julgamento. Então, meus amigos, o justo, ele vai ser decretado depois da morte dele, vai vir o julgamento. E isso, logicamente, existe uma exceção para as pessoas que vão estar vivas quando Cristo voltar, né? Elas não vão passar pela morte, mas a maior parte da humanidade, em questão de números, esse texto aqui se aplica, o julgamento, ele vem depois da morte, como diz o próprio texto bíblico. Está ordenado as pessoas morrerem uma só vez, vindo depois julgamento. Então, se você ler o que eu escrevi com uma perspectiva bíblica, uma perspectiva espiritual, que é o que eu sempre falo aqui no canal, o problema é que as pessoas hoje, elas vivem no âmbito carnal e secular. Tudo que elas fazem, elas têm uma visão terrena. E a gente vive na geração do print e na geração do se vira nos 30. Geração do se vira nos 30 é porque as pessoas não têm profundidade de nada, mas querem falar sobre tudo. E isso se aplica em tudo na vida. Elas olham aqui um texto, não entende, tira print e sai compartilhando. E a geração do print, por quê? A geração do print é uma geração frouxa e carnal. É a geração frouxa porque a pessoa dá print, ela discorda, ela não escreve nada para mostrar que ela discorda. Ela não entendeu o que eu falei, por isso ela é carnal, e ela é frouxa porque ela não manda para mim, mas ela tem coragem de tirar print e sair compartilhando. Então essa é a geração que a gente vive. É uma geração de frouxidão espiritual e é uma geração onde as pessoas são carnais, porque elas não entendem o que é espiritual. Então, se você ler o que eu escrevi com um contexto bíblico, textual, pelo que a Bíblia fala, você vai ver que eu não estou falando que o Edson Nunes é justo. Como é que eu vou fazer isso se a própria Bíblia diz que nós seremos julgados, se somos justos ou ímpios e decretados, a palavra final vai ser depois da nossa morte? É que as pessoas não entendem o que a Bíblia fala sobre o juízo. E nós estamos aqui no canal numa série do juízo investigativo. Então, eu já gravei 4 vídeos, tem aí no canal. Se você tem interesse nesse assunto, pode entrar aí para você estudar. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. A parte 4 eu vou regravar, porque quando eu mudei de canal, perdi o vídeo. Mas eu já tenho todo o conteúdo. Eu vou regravar assim que for possível. Eu gosto mais de fazer estudos expositivos e
esses vídeos que eu estou fazendo, como esse, por exemplo, eles serão mais raros, tá? Mas eles serão necessários. Esses vídeos são necessários de vez em quando, porque eles são direcionados para um grupo de pessoas, como eu falei, é a geração do print, é a geração do se vira nos 30, é uma geração rasa, é uma geração que não entende. E esse texto aqui, que eu comentei, que eu escrevi para ele, quando eu falo assim, e dele é a vingança e o juízo. Quando a gente estuda sobre o juízo, eu não estou dizendo que o Edson Nunes lá no juízo vai ser salvo ou não vai. Como é que eu vou fazer isso? Olha a inaptidão de algumas pessoas para interpretar um conteúdo espiritual. Esse juízo, tanto sobre mim, sobre ele, depois da morte que vai acontecer. Agora, pela esperança e pela fé, se ele acha que ele é justo, e se eu acho que eu sou justo, a minha esperança é o juízo. O juízo investigativo, o juízo de Deus, ele é a esperança para o justo e o terror para os ímpios. E aqueles que entendem esse assunto pela Bíblia, eles veem dessa forma. Então a pessoa, para entender quando eu escrevo ou falo alguma coisa aqui nos vídeos, a pessoa tem que entrar no mundo espiritual. Se ela continua no mundo carnal, vivendo com uma visão carnal das coisas, ela vai entender tudo errado. Então a pessoa pensa que eu estou defendendo porque ela não entende a Bíblia, ela não lê a Bíblia. E aí ela lê um texto de alguém que está falando com base bíblica e ela não consegue enxergar. E isso acontece com a Bíblia, meus amigos. Tá? Eu não acompanho muito o Edson Nunes, até mesmo que a minha impressão é que hoje a gente tem duas vertentes do evangelho. A gente tem um evangelho que são pregados. Em resumo, na sociedade, a gente tem dois tipos de evangelho. Tem um evangelho que é pregado, que fala que Deus vai salvar você, mesmo quando você estiver vivendo em um pecado deliberadamente conhecido. Tá? Esse é um tipo de evangelho. Me parece que o Edson Nunes é mais dessa linha aí. Né? Tipo assim, tenha os pecados que a Bíblia relata e a pessoa conhece o evangelho e aí vem esse evangelho e fala, pode ficar vivendo no pecado que você quiser, que a graça te cobre, meu amigo. Vive no pecado aí, entendeu? Onde o pecado tem, onde tem pecado, superabundou a graça. Vai vivendo no pecado à vontade aí. A visão é muito mais parecida com isso, a minha impressão. Mas não vou bater o martelo aqui, não acompanho ele, nem tenho interesse de ficar acompanhando também. A mensagem surgiu no meu Twitter e eu coloquei essa mensagem para ele com base bíblica fundamentada na parte espiritual. Então, outra coisa aqui, né, que fala um texto, que Adonai o abençoe sempre. Eu termino o vídeo assim. E aí as pessoas falam, o cara tá defendendo ele, né, que Adonai o abençoe sempre. Olha, meus amigos, aqueles que foram os meus inimigos durante meus 35 anos de vida, aqueles que foram os meus piores inimigos, eu não vou dizer que foram os que eu mais orei, mas eu tenho desejos bons para essas pessoas. Inclusive, eu quero que elas estejam no céu. Jesus disse, amai os vossos inimigos. Se Jesus disse, amai os vossos inimigos, por que eu não vou dizer que Adonai o abençoe sempre para uma pessoa que eu nem conheço, nem acompanho direito? Eu espero. E outra coisa, eu termino dizendo um texto que está aqui no livro de Hebreus. Eu vou dar uma pausa aqui só para achar o vídeo, só um minutinho. E amigos, a maior bênção está aqui, a maior bênção que alguém pode ter, como eu falei num dos vídeos de sucesso espiritual, é a repreensão e o juízo de Deus. E Nabucodonosor, ele recebeu o juízo de Deus. Eu não vou repetir o caso de Nabucodonosor, porque no vídeo de sucesso espiritual já falo sobre isso. Eu tenho só mais um minuto aqui para gravar. Então eu vou terminar com esse texto. Pois aquele a quem o Senhor ama também castiga e açoita a cada filho que recebe. Se suportais o castigo, Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não castigue? Quando eu desejo uma bênção para alguém, não estou desejando dinheiro. Não estou falando que a pessoa é justa. Muitas vezes a pessoa está num caminho errado. Eu tenho um monte de discordância com um pouco que eu conheço do Edson Nunes. Mas eu nem estou entrando nesse ponto de discordância e debate com ele. O meu desejo é que Deus abençoe ele. E a bênção de Deus carrega o juízo redentivo. E se for preciso que Deus visite o Edson Nunes com a bênção dele e um juízo redentivo, é isso que eu peço para Deus. Que Deus mostre o caminho para ele. Assim como mostrou para Nabucodonosor. Então, meus amigos, eu termino aqui esse vídeo, tem só mais 15 segundos. Um grande abraço para vocês. O objetivo era ficar curto mesmo o vídeo, tá?
esse assunto aqui. Eu poderia fazer o mesmo vídeo falando 1 hora. E nós teremos mais vídeos aí, tá? Minha vida tá meio corrida. Um abraço para todos.